Lê o 26 também. Posso começar? Pode. Então, vou esperar ela encontrar. Não, pode ir lendo, depois ela vai encontrando, viu? Junto à cruz de Jesus. 19 e 25. Junto à cruz. Perdão, deixa eu ler aqui em cima, tá? A mãe e os discípulos ao pé da cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela os discípulos que ela amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu discípulo de Jesus, às escondidas, por medo dos judeus. Pronto, tá bom, viu? Pronto? Então, um dos pontos que a igreja nos ensina é que Maria é considerada desde os primórdios da igreja como nova Eva. Ela é a nova Eva. A primeira Eva, ela foi visitada por um anjo, que se chama... Gabriel. Anjo Gabriel. A primeira Eva, A primeira Eva. que se chama Satanás, Lúcifer. A primeira Eva é. Ela tinha um marido, e o nome dele era Adão. E ela era o quê? Imaculada. Porque Eva foi criada com pecado ou sem pecado? Sem pecado. Ela era virgem, sim ou não? Sim. Então ela era imaculada, virgem, casada, foi visitada por um anjo. Parece alguma coisa com a Nossa Senhora? Ela era o quê? Casada, imaculada, e foi visitada por um anjo. E nessa visita, só que a teologia, às vezes nós chamamos algo chamado tipologia. O que é tipologia? É algo que aponta, é uma figura, é um símbolo que aponta para a realidade. Existem vários símbolos de Nossa Senhora no Antigo Testamento. Talvez eu não aprofunde muito isso aqui hoje não, mas isso é mais para o curso de Mariologia, né? Maria Vida Cristã. Mas só para a gente entender. Essas tipologias apontam para realidades maiores. O tipo aponta para algo maior. Exemplo, a árvore do Jardim do Éden apontava para uma árvore maior. Que árvore é essa? A árvore da cruz. Quando nós olhamos, por exemplo, a Arca de Noé, só dando exemplos gerais, né? A Arca de Noé é um símbolo da igreja, porque quem entrava na arca era salvo. E quem entra na igreja e vive o que a igreja pede, e a palavra pede, é o quê? Salvo. A Arca da Aliança é um símbolo de Nossa Senhora também. Então tem vários símbolos de Nossa Senhora na Bíblia, são centenas e centenas, né? Por exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo aqui do Salmo 45. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendentes de ouro de Ofim. Quem é essa rainha? A Virgem Maria. Osés, mas ela não tinha nascido. Sim, mas é como se fosse uma antecipação, um anúncio, um pré-anúncio da Virgem Maria, certo? Então, ela é chamada a nova Eva, ela é a Eva ao contrário. Eva é chamada mãe dos viventes. Por que é chamada Eva ao contrário? Porque por Eva entra a perdição, pela Virgem Maria a salvação. Entendi. Por isso que é chamada Por Eva entra a desobediência, por Nossa Senhora entra a obediência. Ela é a obediente por excelência. A desobediência entra por Eva e a Isso. obediência entra por Maria. Isso. Certo. Claro que é o Cristo que é o obediente por excelência, a gente entende, né? O Cristo, né? E também Adão desobedeceu. Mas só para a gente comparar as duas. E Eva é a mãe dos viventes. Só que Nossa Senhora, nesse sentido, ela é similar, mas no sentido mais profundo.
ela é mãe dos viventes no sentido profundo. Quem é o homem vivente? O homem vivente e a mulher vivente é o homem em estado de graça. O homem em estado de pecado mortal não está vivo, ele está morto. Todo pecado grave deixa a nossa vida em situação de morte. Então a gente vai se desesperar por isso? Não. A gente deve tentar sair da situação de pecado. Mas existe até os sacramentos dos mortos. Quais são os dois sacramentos dos mortos? O batismo, que a criança está morta ali pelo pecado original, e a confissão, que arranca a pessoa quando ela peca gravemente, ela sai do pecado. Então é sacramento dos mortos, né? E o restante é sacramento dos vivos, porque só pode ser crismado quem está em graça. Só pode casar quem está em estado, pelo menos deve ser assim, né? Só pode ser ordenado quem está em estado de graça. Só pode comungar quem está em estado de graça. Já os outros é para quem está em estado de morte, né? O batismo e a confissão, né? Oséias, então só me confesso quando eu estou em pecado mortal? Claro que não. Porque a confissão ela serve para absolver o pecado e serve para nos infundir força contra o pecado. Entenderam? A confissão ela tem duas funções, que as pessoas geralmente essa segunda não é muito falado. Por isso que o demônio quer nos afastar da confissão, porque ela não só nos arranca daquela condição de morte, se for pecado mortal, mas ela nos infunde uma força para a gente lutar contra o pecado, entenderam? Por isso que o demônio tem tanta raiva. Pode se confessar. Oi? Quando a gente não pode se confessar. No meu caso, eu sou casada somente no civil. Certo. Né? Eu não posso me confessar. No caso, como se fosse o primeiro casamento ou a segunda união? Primeiro. Primeiro, né? Não, O primeiro do meu marido já é o segundo. ele, por conta dele, não pode ter, né? No caso, ele já está no tribunal eclesiástico tentando ver isso aí? Está dando entrada, vai dar entrada ainda. Ah, entendi. Não, nesse caso, Os papéis. a gente deve pedir o quê? Ela vai casar também agora, né? Que ela falou 40 anos e está conseguindo casar. O que acontece nessa situação? A gente tem que pedir uma graça que é muito difícil, mas a gente não pode perder a esperança, né? A graça de voltar, né? Porque confessar não pode, né? A gente tem que pedir a Deus, Senhor, todo dia. A gente tem que pedir todo dia isso aqui. Quem está em estado de graça, quem não está, todo dia isso aqui. Senhor, me dê a graça de ter raiva do meu pecado. De não me conformar com o meu pecado. Seja ele mortal, seja ele venial. Fiz até uma live hoje explicando sobre os pecados veniais, né? Eu peço a graça todo dia de sentir a presença de Deus na minha vida. Não, a gente vai pedir várias coisas. Estou explicando para a situação dela, né? Isso aí, Pela isso aí, situação dela. Sem pedir, sem saber É. que tinha que pedir isso aí, eu já sinto. Porque, por exemplo, se ela sentir a presença de Deus, mas tiver nojo do pecado, entendeu? No caso dela, mas tem mais alguém nessa situação? Queria fazer uma pergunta dentro da realidade dela. Por exemplo, digamos hoje, ela está numa situação de quê? Isso aqui, pecado grave, é mortal, ninguém precisa esconder, ela mesma sabe. Você também sabe da situação. Na hora da comunhão, quem é que pode receber a comunhão? Vocês Aí o que acontece? Vocês têm que pedir o quê? Vocês, todos nós, ó. Ela passou por isso também. Tem que pedir, sabe o quê? Só um instantinho, viu? Tem que pedir o quê? A graça da contrição perfeita. Vamos repetir, a graça da contrição perfeita. Todo dia peça. Isso é... O que é a contrição perfeita? Imagine uma rocha pequena assim, ó. E essa rocha ela fica toda, como a gente fala no Ceará, esbagaçada, toda esmiuçada, como se fosse areia, esfarelada, né? Então isso aqui é o que? Uma contrição. Fica todo moído aqui, aquela pedra acabada, né? Ou seja, é o que o salmista fala, né? Senhor, dai-me de novo um espírito decidido. Dai-me um coração arrependido, um coração contrito, infunde-me o teu Santo Espírito, né? O seu salmista clamava um coração arrependido, um coração contrito. É um coração que não quer estar longe de Deus, vocês estão entendendo? Essa é a contrição perfeita. Oséias, eu tive a contrição perfeita. Não diga, peça. Peça todo dia. Porque quem tem a contrição perfeita, o que é que acontece? A contrição perfeita, tanto é o nojo do pecado mortal, do pecado venial, você tem, né? Você não quer. Mas também é
Pronto, aí entra o que ela fala, que é a segunda parte, viu, Vilene? Que não é que é a menos importante. Mas por que que eu tenho esse nojo do pecado? Porque eu tenho uma presença que habita em mim. E eu tenho que ter convicção dessa presença que habita em mim. Por que que os santos lutavam contra o pecado? Porque eles não queriam perder essa presença de amor, expulsá-la, né? Santo Afonso fala o seguinte: quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Quando nós pecamos gravemente, nós que expulsamos Deus. Entenderam? Se nós expulsamos, quem pode convidar Deus novamente? Nós, né? Se a gente expulsa, a gente convida. Vocês estão entendendo? Aí, por exemplo, eu estou em pecado mortal. Por isso que eu digo que a gente deve ter muito cuidado com certas afirmações, né? Porque o catecismo fala que quem morre, verem que um cristão que vive bem a devoção mariana, tá ótimo. Mas os cristãos vivem bem a devoção mariana? Não. Não vivem. Não tem essa amizade com a Virgem Maria. Tem uma relação de quê? De comércio. Ou cura o meu marido. Ó, toca o meu filho. Ó, me dá um emprego. É relação entre amo e rainha, né? Aliás, é mais como um empregado e uma patroa. Ou então, como Nossa Senhora fosse até uma gêniazinha que a gente esfrega a lâmpada, né? Esfrega e, Nossa Senhora, eu queria, sabe o quê? Nessa novena. Pronto, aí passa a novena e esquece Maria, né? Aí esfrega de novo a lâmpada, mais 3 pedidos. Fui, tchau, obrigado, valeu. Isso é show. Gosto dessa mulher. Mulher poderosa, show, vai. Essa relação, ela é vazia. Não leva ninguém à santidade. É uma relação de amizade com a Virgem Maria. A gente poderia ter um curso sobre o rosário. Um dia eu quero ministrar também, viu? Porque a gente não sabe rezar o rosário, não. A gente reza o rosário. Claro que eu sei que tem alguns aqui que rezam sim. Mas a gente reza o rosário querendo acabar ele, né? A meta do rosário é começar para terminar, né? Não. É o que eu falei na outra vez aqui, né? O valor de uma Ave Maria, gente, é incalculável. Não, eu tô já terminando já. O valor de uma Ave Maria é incalculável. Rezar o texto, né? Não rezar apressado. Saber porque eu... Onde é que está o meu coração quando eu rezo? Aonde está o teu tesouro? Lá está Ave Maria, R$56 da energia. Eu não estou dizendo, mas estou pensando. Santa Teresa de Ávila fala, né? Uma oração vocal, que é isso aqui que a gente fala. Que o meu coração e a minha mente não se esforça pelo menos para estar junto com o que eu rezo, nem oração é. Santo Agostinho fala pior. Uma oração distraída. Aqui é distração voluntária. Eu quero me distrair, eu procuro me distrair, né? Eu nem me esforço para não me distrair. É como o ladrar dos cães. Resumindo, é o latir dos cachorros. É como se fosse assim, au, 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 entendeu? Vai ter efeito texto desse? Não. Aqui é um meio poderoso de combate contra o demônio. É um meio poderoso de meio de santificação. E a gente reza 3.000 textos e não se santifica, tá pior do que antes. Porque a gente não sabe rezar. A gente não sabe muita coisa, né? A gente não sabe comungar, não sabe se confessar. Isso é pra gente desanimar? Não. A gente precisa querer aprender, é ou não é, gente? Eu vejo muita gente boa que quer fazer a coisa certa, mas faz tudo errado, entendeu? Deus é bom, aí abençoa, tem misericórdia, mas ela faz tudo errado, né? Mas Deus, não. Essa pessoa tem um coração reto, eu vou abençoar, né? É assim, Zé, eu vejo isso também. Que falta muito o orientar, até mesmo dos próprios padres. Sim, sim. Nas missas. Porque eu fui crescendo e sempre ouvia o padre, ele orientava na missa, olha, não venha vestido assim, olha, para entrar na fila da comunhão é dessa forma, para confessar é assim, tinha orientação. O ensino, né? Entendeu? Tinha orientação. Não é que hoje você vá comungar, você tem que pôr o véu, mas vá pelo menos decente com a roupa. Os padres também não estão preocupados, a igreja não está preocupada em informar as pessoas. A gente vê muita gente Não na tem fila da informação. É assim também. As próprias missas, as homilias, é dessa mesma forma. É começar com a pressa de terminar. Pronto. Infelizmente é.
Entendeu? É começar com a prática e terminar. Aqui a gente não está falando mal do padre, a gente está falando a situação, a entendeu? situação É a situação. verdade. A gente vai para a igreja, chega lá com a vontade de sair renovada, de ouvir alguma coisa, como a sala de aula. Eu vou para ouvir o professor me passar um bom conteúdo de formação da matéria. E aí ele não explica bem a minha matéria, eu saio cheia de dúvida. Então eu vou para a missa, não escuto uma boa homilia, eu não saio preenchida, renovada e sim desanimada. Não tenho mais essa preocupação. Eu não estou preocupada em formar ninguém. É o padre. O padre Paulo ele deu um curso chamado A Igreja e o Mundo Moderno. E ele falou o seguinte, né? A igreja, não a igreja no todo, a igreja entende, tipo assim, os padres, nós pregadores, né? Ele falou quem tem a função de ensinar, né? Os bispos esqueceram muito o seu papel de ensinar. É ensinar. Então, por exemplo, Eu acho que isso aí deixa muito a desejar mesmo, que ela falou, o padre dá essas instruções, né? no homilia, por exemplo, o padre fala assim, né? Eu gostava da porque ele levantava. Digamos que eu falo assim, gente, vocês têm que ser pessoas de oração. Certo, mas como é que reza? O pessoal tem que ser santo, certo, mas como é que a gente faz para ser santo? Tem que ensinar como. Ele tem que obedecer o mandamento, mas como é que eu consigo? Porque assim, tem tantas coisas que eu faço que é desobediência ao mandamento. Por exemplo, um exemplo, um pai e mãe. Quando eu desonro um professor, uma autoridade, é um pecado contra qual mandamento? O quarto. Nem todo mundo sabe. Então, às vezes a gente pensa que não, mas é óbvio. É óbvio que honrar pai e mãe é respeitar o pai e mãe. Não, não é só isso. É mais amplo. É respeitar as autoridades no geral, o catequista. É simbologia, né? Exatamente. Respeito do todo. Das autoridades no geral, exatamente. Entendeu? Castidade, mas castidade é um mundo inteiro, né? É uma coisa... É não viver o homossexualismo, é não viver a masturbação, é não adulterar, é não vestir roupas imorais, é ser modesto, é falar de forma modesta, é pensar de forma modesta. Ou seja, é um mundo. Ou seja, tanto nós pregadores que fazem a celebração da palavra, nós precisamos voltar a ensinar o povo, como também os padres. Rezemos para que isso volte, né? As famílias hoje não estão preocupadas em ensinar esses valores dentro de casa. Porque antigamente os pais ensinavam esses valores em casa, tornava-se mais fácil viver na sociedade justa e compreensível. Hoje não existe mais isso, então tudo fica mais difícil, vulnerável, né? mais vulgar. Olha, na próxima formação, as locuções marianas, as locuções interiores. Quando alguém fala assim, meus filhos, eu vos visito com meu espírito, é uma profecia normal, né? Profecia. Mas antes a gente ouvia Nossa Senhora falar conosco nos grupos de oração. Ouvia como? A voz. Não. As pessoas tinham muitas moções marianas. Muitas. Onde Nossa Senhora começava a falar para os seus filhos no grupo de oração. Por que nós perdemos isso? Não sei. Não sei se falta de formação, falta de fervor, de amor pela Virgem Maria. Mas nós perdemos isso aqui nos grupos de oração. Faz anos que eu não escuto... Não é dizer assim, eu estou sentindo Maria aqui, não. Não é isso que eu estou dizendo. É Maria falar conosco. Isso não é exagero. Zé, isso aqui é muito grande, não. Mais grande é Deus falar conosco, sim ou não? E Ele não fala. Sim. Maria falava aqui direto, muitas vezes. E eram coisas confirmadas, entendeu? Concretas. E por que essa voz se dissipou? Nas primeiras edições, tinha muito Essas... fervor. Muito fervor. Eu era do começo. Muito. Pois é, a gente precisa pedir, Senhor, Antônio Furtado, então, era um dos que mais nos dê um fervor, passava essa fervor. nos dê um fervor ainda maior do que os primeiros. É ousadia ou não é pedir isso aí? Não pedir igual não, pedir maior. Porque o pecado hoje é mais abundante, né? A gente tem que pedir um fervor maior. Porque se for igual daquele, a gente... É muito, mas precisa pedir, Senhor, dá-nos um fervor maior. Maior, né? Porque assim, a gente... O que é que atrai, gente? O professor Felipe Aquino falava assim, né? Falando sobre a castidade. Uma mosca não pousa... Alguém que falava para ele, um diretor espiritual, né? Uma mosca não pousa em uma sopa quente. Ela pousa onde? Em uma sopa fria. Onde é que o demônio pousa? Em uma alma fria, tíbia.
morna. Uma alma que está com o fogo do Espírito, ele perturba, assim, ele fica com raiva, mas... Quente, fervendo, apagou. Não quero comer logo, quero moça, não pode dar. Então, a gente precisa ter esse clamor, Senhor, incendeia, né, minha alma mesmo. Tem que ser um clamor diário, todo dia. Precisa ser incendiado mesmo. Uma vez o Frei Ranieri comentou assim, né? A gente vive apagando fogo na vida das pessoas. Apagando fogo direto, tentando ajudar, né? Mas chega um tempo que a gente corre tanto. Imagina um bombeiro, corre para apagar fogo. Corre tanto, corre tanto, corre tanto. Aí ele esquece do principal, o quê? De abastecer. Às vezes a gente faz isso, a gente quer ajudar todo mundo, né? Rezar por todo mundo, resolver por todo mundo. Mas esquece de rezar. De estar aos pés. Aí chega uma hora que a gente não dá conta, a gente tem raiva de quem for pedir oração com o tempo, entendeu? A gente fica, Ave Maria, tanto de rezando pra essa pessoa direto só pedir oração. Tem abuso, né? A gente se irrita, gente, porque a gente... Você irrita comigo, não, que eu vivo te pedindo. Zé, reza por mim. Não, mas eu tô perto da fonte, eu tô abastecendo. Zé, reza por mim, eu já tô precisando tanto. Aí a gente vai fazer o quê? Quando a gente tá assim, ó, a gente não reza nunca. Alguém tá lá pegando fogo, a gente vai jogar água, a gente tem gasolina, né? É verdade. Aí acaba com a pessoa, entendeu? A gente não dá conta, gente. A gente tem que estar preparada, né? Exatamente. Preparada, sempre de joelho, né? Sempre em oração, porque se não for assim... E a Nossa Senhora que nos ensina, ela nos ensina a estar perto da fonte. Tô quase terminando, só rapidinho aqui. Aí eu falava assim, a gente está disposto a dar tudo à Virgem Maria? Né? Tudo. Será que nós estamos, né? Será que nós estamos preparados para dar o nosso coração mesmo para Nossa Senhora? Nós temos que se perguntar muito. Senhor, será que eu estou preparado mesmo para dar o meu coração, a minha vida, o meu ser para a sua mãe? Nós temos que se perguntar todo dia. Nós queremos nos unir a Deus, sim ou não? Sim. Olha o que fala aqui, ó. Não há, pois, e nunca haverá criatura que nos ajude mais eficazmente do que Maria para chegarmos à união com Deus. Isto tanto pelas graças que nos comunica para esse fim, quanto pelo afastamento de toda ilusão e de todo erro de que ela nos preserva. Gente, por que a gente não consegue ser santo? A gente é muito iludido. A gente não consegue ser generoso, vocês estão entendendo? Quem é santo é uma pessoa muito generosa. Não é generosa em dar coisa não, certo? É em se dar. Então, quem vai nos ajudar é a Virgem Maria. Como é que a gente começa a caminhar, a gente começa a deixar aqueles pecados bem cabeludos, é ou não é? Deixa. Vai deixando, lutando, né? Depois a gente começa a deixar aqueles pecados que não são tão cabeludos, são os veniais. Mas chega um tempo que tem dois tipos de purificação. É a purificação, não sei se eu falei aqui já, ativa e a passiva. A ativa é quando a gente faz penitência, jejum, renúncia, combate, se mortifica a língua, mortifica o olhar, dorme menos para rezar mais, faz um monte de coisa por amor a Deus, né? A gente está fazendo. A gente está tentando arrancar o homem velho, o pecado, tudo aquilo que é comodismo, preguiça, tudo que não é de Deus. Isso é a purificação o quê? Ativa. Eu estou agindo, claro que Deus também, mas eu estou agindo para tirar essas coisas que não prestam de mim lutando, entenderam? Aí tem uma, que é a purificação passiva. O que é a passiva? Chega um ponto que a gente não dá mais conta, a gente faz todo tipo de penitência, todo tipo de coisa, mas não dá conta. Aí Deus faz o quê? Deus nos visita com o sofrimento. Deus começa a tirar coisa. Deus começa a permitir doença. Deus começa a permitir percas. Deus começa... Entendam. Isso é para quem está no estado avançado, viu? Porque a gente pode ter perdido tudo isso, mas estava lá no, lá no primeiro lugarzinho ainda, né? Às vezes não foi nem Deus tirar, era só consequência do nosso pecado ou daqueles que estavam perto de nós, né? Mas quando Deus visita, a pessoa está lutando para ser generosa, aí Deus vê que a pessoa não consegue, aí Ele visita. E Ele permite uma sequidão na oração. A gente às vezes não escuta mais a voz dele durante meses ou anos. Deus permite angústias
terríveis. Deus permite calúnias, perseguições, coisas terríveis. Muitas doenças uma em cima da outra, muita dor. É a passiva. Deus vai nos visitando com muita coisa forte, entendeu? Aí a gente pode fazer o que nesse tempo? Desanimar, desesperar e retroceder. Aí uns voltam para a vida velha, uns desanimam e paralisam, e outros avançam. Aí os que avançam se tornam o quê? Santos. Poderia ser chamado também de um purgatório aqui na Terra? Exatamente. Exatamente, porque eu não quis usar termo mais... É chamada via purgativa aí, né? Que é um purgatório aqui na Terra. É a via de purificação, que ela é demorada. De certa forma, um purgatório, né? Então, essa via purgativa, se a gente viver bem, generosamente ela, a gente não precisa se preocupar demais com o purgatório, não. A gente já está vendo aqui, generosamente, intensamente. Não fica com presunção, não, né? Não vou pro purgatório, mas se passar é muito rápido, só para dar um olá, né? É a via o quê? Purgativa. Às vezes ela demora quanto tempo? 10 anos, 20 anos. Depende muito de Deus e da generosidade nossa. Se a gente for generoso, ela passa mais rápido às vezes. Santa Mônica, então. Ela passa mais rápido por quê? Só que Santa Mônica, eu acho que ela passou menos tempo, só que aí Deus visitou, né? Aí quando ela subiu e ela já estava aguentando. Porque quando a gente é generoso, eu estou falando aqui tipo de moradas, né? Depois um dia eu explico para você bem direitinho isso aqui. Aqui é a terceira morada. Santa Teresa fala de 7 moradas, né? Aí é como se a gente subisse um degrau. Primeira morada, deixa o pecado mortal. A gente vai deixando, né? Segunda morada, a gente deixa o pecado mortal e vai lutando contra os veniais. Terceira morada, a gente luta demais contra os pecados mais simples. Quarta morada, é Deus que eleva. A pessoa não consegue subir para a quarta morada, só Deus, através da purificação passiva. Entenderam? Aí ele visita até... A gente chega na quarta morada, aí na quarta morada a gente já é o quê? Santo. Aí vai subindo, ficando mais santo. Quinta, mais santo, mais santo. Até chegar ao final. Até a sétima morada, que é a santidade, plenitude. Entenderam? E mais se vê miserável até, né? Vai se conhecendo. Sim. E vai vendo a sua miséria. Aí a gente precisa, gente. Aí por que eu toquei nesse ponto? Porque quando a gente começa lá na consagração, a gente tem medo de ter uma vida muito assim exigente, né? Mas o que é a consagração? É para nós vivermos bem o nosso batismo. Porque a gente tem amnésia, sabia? Aí no nosso batismo, a nossa mãezinha do céu está ali, né? E ela quer nos ajudar. Tem um texto que eu li, que se chama Amor Filial por Maria. Gente, lá fala tão belo de um cristão que nem é consagrado, mas que tem um amor tão filial, tão profundo à Virgem Maria. Eu vi aquele texto e falei, valha, meu Deus, que coisa bela, né? Esse amor filial pela Virgem Maria. Dá até a impressão que nem precisa se consagrar, entendeu? Porque é tão belo lá o que fala, sem ser a devoção, é outras devoções que tem também, entendeu? Vale aqui. Ou seja, a gente está se consagrando para quê? Porque se a gente não se consagrar vai se perder? Não, gente. Vocês, se não se consagrarem e tendo uma devoção a Maria de outras formas, podem ser santos também. Vocês estão entendendo? Podem. Não é por isso que vocês vão se consagrar. Vocês livremente querem. Não, é só esse método? Não, mas esse método tem sido muito eficaz e um dos mais seguros. Então, quando tem um caminho mais seguro, né, e mais eficaz, é melhor seguir ele, é ou não é? Porque a gente é muito relaxado. Os outros métodos, como não são... Eles são exigentes, assim, porque o amor é exigente, né? Mas ele não tem muitas... como é que eu diria? Orientações para a gente estar vivendo, né? Essas orientações, elas nos arrancam do homem velho, do nosso comodismo. É porque reza ou pouco ou mal. Ou pouco ou mal. É um dos motivos. Outro motivo é os nossos pecados veniais. A gente peca normalmente. E quando a gente peca os pecados mais leves e acha uma boa, ele vai enfraquecendo o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade, e vai nos predispondo a pecar pecados mais graves. E ele vai
nos livrando de algo que a gente deveria ter muito. Diga comigo, graça atual. O que é uma graça atual? Eu estou em estado de graça, um exemplo. Na amizade com Deus. Não estou em pecado mortal. Porém, mesmo não estando em pecado mortal, sempre vem tentação. E as tentações precisam de graças atuais. Deus envia graças atuais, ou seja, graça naquela hora, para você vencer o pecado. Só que pessoas que vivem pecando normalmente, só porque não é pecado mortal, à vontade assim, e nem se liga, é como se ele estivesse se fechando para muitas graças atuais. Vocês estão entendendo? Aí você precisa de várias graças atuais para vencer aquele pecado. Mas como você se entrega a vários pecados pequenos sem nem ligar e se acostuma, você se fecha a graças que Deus te manda. Vocês estão entendendo? Também os pecados veniais, ele enfraquece a nossa caridade. Então, o que é a graça atual? É o quê? São graças que Deus dá em cada momento para vencer uma determinada tentação. Tipo, eu estou sendo tentado... por isso que o nome é atual, dá naquela hora, né? Tipo, eu estou aqui sendo tentado a falar mal de alguém. Deus me dá uma graça atual para vencer a tentação de falar de alguém. Aí Deus vai dando muitas graças durante o dia, né? Aí se a gente vai... bom mesmo, nem luta, né? Aí se entrega logo ao pecado. Aí também a gente tem que também ter eu quero dizer, a gente também tem que ter a sabedoria de entender, de compreender, de saber qual a graça que Deus está dando para a gente poder vencer essas tentações. Exatamente. Às vezes a gente nem percebe. Ele dá e passa despercebido. É como perceber essa graça. Pronto, aí a gente tem que rezar muito, é o dom do discernimento, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente percebe, tem uma graça ali, tipo assim, se a gente fosse examinar, que a gente se examina pouco dentro, né? A gente tem que se examinar mais dentro da gente. Por exemplo, às vezes eu tô aqui, aí, um exemplo aí, comi um pouquinho a mais, aí dá vontade de comer mais, mas eu sei que é pecado, comer aquele a mais porque eu já comi no limite, aí... E dentro de mim vem aquela voz, não coma, né? E é Deus falando comigo, me dando a graça de não comer mais. E eu... o que tem que comer mais? Aí come mais e come a vontade até se esbarrotar e pecar, né? Ou então, aquela vontade assim de falar um segredo de alguém que me disse aí. Se você diga, se você não diga. Aí vem lá aquela vontade pura de não dizer, vem aquela, não é bom dizer, se guarde. Deus dando a graça atual, né? O que é que tem que falar uma vez? Eu falo. Aí nem luta não, se entrega logo, entendeu? Ou seja, a graça está ali. É porque a gente é muito barulhento, a gente não percebe. Entendeu? Os filmes fazem de forma muito caricatural, né? O anjinho mau e o anjinho bom, né? Não é bem assim, né? Mas é só uma comparação, né? Tá lá a tentação e tá ali a graça atual para nos ajudar. Porque Deus não é incoerente. Ele não vai dar uma tentação que a gente não possa suportar. É 1 Coríntios 10, 13. Anotem aí. 1 Coríntios 10, 13. Que não vem sobre nós tentação alguma que a gente não possa suportar. 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Ficou mais ou menos entendido? Até aqui? Sim? Deixa eu ler aqui um pouquinho do livro aqui. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Ensina-nos São Luís Grignon de Montfort as virtudes, obras a praticar e as disposições de que devemos nos revestir para alcançar esta santa escravidão, ou dependência completa de Jesus por Maria, ou de Maria por Jesus. Um ponto aqui. São Francisco de Sales diz a respeito da devoção a Nossa Senhora. A Virgem Santíssima tinha uma só vida com o seu divino Filho. Jesus e Maria eram, de certo, duas pessoas, mas tinham um só coração, uma só alma, o mesmo espírito, uma vida idêntica. Se o apóstolo, aquilo que eu falei para vocês, pôde dizer que a sua vida era a vida de Cristo, com mais razão podia dizer a Santíssima Virgem que a sua vida era a vida de Jesus. Ora, sendo assim, tão unidos Jesus e Maria, a ponto de terem uma só vida, podemos logo chamar-nos indiferentemente escravos de Maria ou escravos de Jesus. Montfort, que é o santo, né, que
fez o tratado, insiste muito sobre este ponto. Ele repete a cada passo que a mais íntima união entre Jesus e Maria, tão intimamente são unidos, que um se acha inteiramente no outro. Jesus está inteiramente em Maria, e Maria está inteiramente em Jesus. Não é mais ela, mas Jesus é tudo dela, a tal ponto que diz ser mais fácil separar a luz do sol do que separar Maria de Jesus. Maria Santíssima torna-se, deste modo, um caminho fácil para irmos a Jesus. É interessante que São Boaventura fala assim, ó, Jesus nos leva ao Pai e Maria... Jesus é o caminho para o Pai e Maria Santíssima é o caminho para Jesus. São Boaventura. Deu para... Como é a frase? Jesus é o caminho Que leva ao Pai. e Maria Que leva a Jesus. que leva a Jesus. Então, nesse caminho vai ter coisas. A gente vai ter que dar tudo para ela. Vocês estão dispostos a dar? Sim. Estamos. Difícil dar tudo, né? A gente quer reter tudo, né? A gente quer fazer igual a ela. Que leva ao Pai. Maria é o caminho que leva a E Jesus. Maria é o caminho que leva A Jesus. É tanto que... Vocês podem até se assustar, né? Como uma vez uma santa se assustou, vendo São Luís Grão de Montfort falar muito sobre Nossa Senhora. Não lembro qual foi a santa. E questionou ele, né? Por que tu falastes tanto, né? Aliás, ela reclamou para Jesus, né? Porque ele falou muito de Maria, este santo, não foi São Luís, foi um outro santo. E aconteceu que ela ficou chateada, falou assim, por que você não fez uma venha, um sinal, né, para a imagem da minha mãe? Ela falou, ô Senhor, aquele pregador falou tanto da tua mãe, né? Mas não falou em momento nenhum de ti. Aí ele falou para ela, né? Acho que era Santa Gertrudes. Gertrudes. Toda a glória que é dada à minha mãe, sou eu que recebo. Ou seja, é como a gente assim, ô lua bela. Ele está admirando o sol, gente. A gente não aguenta, porque a lua é um satélite, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. A gente pode olhar para quem? Para a lua. A gente pode olhar para o sol? Pode, cega, né? Ou fica quase cego. Então a gente olha para quem? Para a lua. Mas tem a luz de quem ali? Do sol. A gente olha para Maria e vê a luz de quem? Do Cristo. E se admira. Né? Se admira. Teve uma vez também São Luís Grão de Montfort ia para o sacrário, né? Aí sempre ele passava diante da imagem de Nossa Senhora, rezava, fazia sua oração, sua entrega diante da imagem. Depois ele ia para o sacrário. Depois. Não por ignorância, como alguns fazem, né? Mas por amor. Ele entendia. Aí perguntaram, como é que você faz aquilo? Primeiro Jesus, depois Maria. Aí ele falou, mas eu faço o mesmo caminho que ele fez. Ele passou primeiro por ela, depois ele veio para o sacrário. Então eu tenho que fazer o mesmo caminho que ele fez. Você vê como os santos não fazem uma coisa por impulso, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão imitando a Cristo, né? É claro que uma pessoa que vai diante da imagem, ele tem que saber que a imagem deve ser uma janela que aponta para a eternidade. Nunca o nosso olhar fica na imagem. Aquela imagem é como se fosse, ela nos ajudasse a elevar o coração até aquele santo e daquele santo até Deus, entendeu? A gente vai se elevando, é um elevador, né? Vocês estão entendendo? É algo misterioso. Vai subindo. Vai subindo. Deus vai nos elevando. Não fica só na imagem. Se fica só na imagem, se chama o quê? Idolatria. Não, eu olho para a imagem, olha como Santo Antônio viveu a vontade de Deus. Santo Antônio. Aí eu começo a olhar para Santo Antônio, quem te fez tão belo, tão santo, tão puro na língua, né? Deus. Vocês estão entendendo, gente? Só uma pessoa que não tem um raciocínio, que não consegue ir subindo os degraus, né? O orgulhoso não, vou direto, né? Não é que nós não possamos ir direto, mas é mais humilde, é mais seguro, é mais eficaz. Fazer o caminho. Não é que você não possa entrar no seu quarto e falar, Senhor, estou aqui. Nós somos chamados a fazer isso todo dia, sim ou não? Sim. Só que quando nós vamos fazer isso íntimo,
com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, nós sabemos que nós temos uma família. Nós vamos rezar só com Jesus, sim, mas nós sabemos que nós temos um irmão no céu. Uma multidão, né? A gente não é aquela pessoa egoísta, não, só eu e Deus. Não, está só eu e Ele agora. Mas tem vários irmãos ali torcendo por mim, rezando por mim. Para que eu reze melhor, para que eu seja santo. E com a Virgem Maria tem uma vantagem, ela não somente reza por nós, ela nos ajuda no sentido forte, entenderam? Ela não só pede a Jesus, ela está agindo aqui. Ela age em nossas vidas. Parece algo muito exagerado, né? Mas Nossa Senhora está como no céu? Ressuscitada, gloriosa. Não é só como as almas dos justos. Isso faz toda a diferença. A primeira diferença é porque ela é mãe de Deus. Essa é a diferença maior. A outra diferença é porque ela é imaculada. A outra diferença é porque ela é sempre virgem. E a outra diferença é porque ela está gloriosa no céu. Então, como gloriosa no céu, ela tem atributos que nenhum santo tem. Por ser mãe de Deus, por ser imaculada, por ser sempre virgem e por estar gloriosa no céu. Então, ela pode agir em nossas vidas. Vocês estão entendendo? É tanto que ela tem as aparições. Isso é ação, sim ou não? As aparições são ações de Nossa Senhora, que Deus permite que ela venha e intervenha. Quantas pessoas milagrosamente não se converteram com Nossa Senhora aparecendo, né? Visitando nos hospitais, aparecendo nos sonhos, por aí vai. Aqui no Shalom nós esquecemos uma coisa, eu vou lembrar, sempre bom lembrar, o que a gente esqueceu. Aqui em Pacajus, não sei nas outras missões, né? Mas em Horizonte, Chorazinho, Pacajus, isso anda meio esquecido. O detalhe é super importante. Na festa dos judeus, de um casamento, as pessoas poderiam levar qualquer presente, menos o vinho. Só quem levava o vinho era o noivo. Somente o esposo poderia providenciar o vinho. Ninguém mais poderia levar o que quisesse de presente, mas o vinho era uma falta de respeito. Porque acontece, não, eu sou o esposo, sou eu que vou prover o vinho. Porque o vinho era o símbolo da prosperidade, da alegria, da abundância. Entenderam? O vinho é um sinal bom para o povo judeu. Então, quando Nossa Senhora fala que faltou vinho, é como se, de alguma forma teológica, falasse para ele assim, você que de fato é o esposo aqui. Você é o esposo deste casamento, né? É você que traz o vinho da alegria, não esse vinho somente físico. E Jesus falou o que para Nossa Senhora? Mulher, o que há entre mim e ti, né? Ainda não chegou a minha hora. Chama ela de quê? Mulher. A mulher é de quê? Do Gênesis. E ele fala que não chegou a hora de quê? De não se revelar quem ele era, como Deus e como esposo. Porque ele é o verdadeiro esposo. Não era o esposo daquele casamento. Ele é o esposo dos esposos. Entenderam? Aí por que ele faz o milagre do vinho? Porque ele mostra que, não, sou eu que sou esposo mesmo. Eu que trago o vinho. E o meu vinho é o melhor, né? Porque, afinal, todos os esposos, todos os casamentos só apontam para o casamento meu e da igreja. Vocês estão entendendo? É um pouco complexo, né? Mas quando ele faz o milagre do vinho, ele está dizendo o quê? O esposo sou eu cheguei. Alegria, festa. O pecado não tem mais poder sobre vocês. Eu cheguei. É como se ele dissesse, não está na hora de eu avisar isso aí não, calma, né? Vou avisar depois. Depois eu vou fazer um milagre, eles vão perceber. Mas Nossa Senhora faz o quê? Ela vai lá, fala com o servente, fala, fazei tudo que ele vos mandar. Ou vos disser, depende da tradução. Esse termo que é usado, não sei se não me engano, no hebraico quer dizer Gebirá. Nossa Senhora agiu como a Gebirá, ou seja, como a senhora dos serventes, como senhora dos escravos. Ela não agiu ali como uma mulher assim. Ei, faça o que ele disser, por favor, né? Não. Ela fez o quê? Agiu como rainha, como quem manda, viu? Como ela determinou, ela mandou ali. A autoridade. Não a autoridade de uma mulher arrogante, uma autoridade humilde. Né? A autoridade de Cristo é humilde, né? Mas ela agiu como rainha, vocês estão entendendo? Não foi como alguém que ela mandou mesmo, foi ela que mandou.
fazei, isso aqui é imperativo. Né, assim, ei, se ele mandar, né? Ela falou, fazei. Ela agiu como aquela que estava lá tomando já as rédeas da desordem que estava lá, entenderam? Como rainha. Isso mostra o quê? Dentro do Oriente Médio, não sei se eu falei isso também na outra, porque eu prego tanto temas parecidos que às vezes eu não sei onde é que eu falei. No Oriente Médio existe a rainha esposa e a mãe esposa. Falei aqui? Falei, né? Então, mas aqui já é outra parte, né? Nossa Senhora age como aqui? Como a mãe rainha. Ela não era mãe do rei, Jesus? Então, no Oriente Médio, o que acontece, Glória? E todos, né? Existe a esposa do rei, pelo menos existia, né? E a mãe do rei. Quem mandava mais? A mãe do rei. Ela aconselhava o rei, sentava do lado direito do trono do rei, e ela ainda comandava a casa lá, do castelo. Ela tinha muita autoridade. Então, Nossa Senhora, quando ela soube pelo anjo que ela ia ser mãe de um rei, que ia herdar o trono para sempre de Davi, ela entendeu que ela ia ser rainha para sempre. Vocês estão entendendo? Sim. Mas diante desse rei, que a convidou a ser rainha livremente, ela se coloca como o quê? Eis aqui a escrava do Senhor. Só que ela sabia, não, eu sou escrava, sou serva do Senhor, mas eu tenho uma missão de rainha e vou fazer. É tanto que quando ela está diante de Jesus, ela está como? De pé, como rainha, como senhora. Ela não está como uma medrosa lá, fraca, desmaiando, se acabando. Está como rainha, como senhora. Está entendendo que as paixões, os sentimentos, as emoções estavam em Nossa Senhora, mas quem mandava era ela. Vocês estão entendendo? Não era a dor que mandava nela, ela que mandava na dor. Era algo assim forte. Às vezes era imensa, a dor era tão imensa que a gente não imagina, mas ela é tão ordenada que uma dor que é inexplicável, ela não. Ordenava para o amor, entendeu? Por isso que às vezes o nosso sofrimento ele não tem muito fruto porque a gente não ordena para o amor, né? Nosso sofrimento é uma loteria. Meus irmãos e irmãs, né? Santa Teresa falava assim, no céu, eu só lamento uma coisa, no céu não poderei mais sofrer para ganhar mais glória. Os santos pareciam doidos, né? É Santa Madalena... Ter a vontade de transformar no amor. É. Santa Maria Madalena de Paz, né? Ela falava... Santa Teresa falava assim, né? Ou sofrer ou morrer. É pesado, né? Não, se não for para sofrer, eu prefiro morrer, né? Aí Santa Maria de Paz, ela ia mais, falava assim, ó. Sofrer e não morrer. Quero sofrer sem parar. Sofrer e não morrer. Ainda era mais doido ainda, né? De amor pelo Senhor, né? Tem um franciscano, que eu esqueci o nome dele, que ele estava se flagelando muito. Antigamente o pessoal flagelava-se muito, né? Ficava ensanguentado assim. Faziam penitências muito, né? Muito fortes. Aí Jesus apareceu para ele e falou assim, tu estás louco? O nome dele era um nome bem feio, sabe? Deus me perdoe. Esqueci até o nome dele agora, era bem feio. Aí, tu estás louco de fazer isso? Aí o santo responde, né? Louco és tu, Senhor, que morre por mim, pobre pecador. Eu não sou louco. Ou seja, dois apaixonados, né? Chamando um de louco e outro de louco, né? E Nossa Senhora, como eu falava na outra reflexão que eu fiz, no sábado passado, a Glória não ouviu, né? E o Royo Marinho, que é um grande teólogo, ele falava o seguinte, né? Que quando Nossa Senhora estava varrendo a casa, fazendo a comida, porque o que vale mais na nossa vida, gente, é a caridade, né? Caridade. Santa Teresinha fala que se a gente apanha uma agulha por amor, isso pode salvar uma alma, né? Por amor. Então é a intensidade do amor que muda tudo, entenderam? Por isso que ela é padroeira das missões, porque ela fez missão mesmo dentro do convento, né? A grande missionária, padroeira das missões. E o que acontece? Royo Marinho explica, né? Quando Nossa Senhora varria a casa, fazia comida, esse ato simples era mais forte, mais meritório do que a morte de um mártir, do que o maior mártir. Imagina aquele mártir que morreu com facada, com flechada,
tiraram as unhas dele, fizeram todo tipo de tortura, depois queimaram. Esse mérito que ele ganhou diante de Deus foi grande? Foi. Mas de Nossa Senhora em varrer a casa com amor é maior do que o dele. Porque o amor de Nossa Senhora, a caridade dela era perfeita. Vocês estão entendendo? Uma caridade intensa, imensa e perfeita. E o que a gente tem para ganhar com isso? Tem algo muito grande. A gente tem que imitar a caridade dos santos. Quanto mais intensa for a nossa caridade. Até falava aqui na celebração dia desse, não é qualquer ato nosso aqui. Por exemplo, eu vou colocar o som, eu vou varrer o shalom, eu vou limpar o banheiro. Às vezes a gente faz o mesmo ato aqui no shalom ou em casa. Tipo assim, no shalom quase várias pessoas pegam as cadeiras para ajeitar. Mas isso é a diferença. Eu posso estar ajeitando as cadeiras e ganhando o céu. E salvando almas. Em Cristo, não é eu, né? É em Cristo. Eu posso estar ajeitando as cadeiras e fazendo de forma normal. Normal. Aí não faço com raiva, mas não faço com tanto amor. Purgatório. Ou então faço aos 3 estágios aqui, viu? Só guardando cadeira. Ajeitando. Eu posso fazer murmurando. Ô povo, ai preguiçoso, toda vez isso é misericórdia. Tô cansado desse shalom. O povo não muda. E fica murmurando e blasfemando e julgando e condenando todo mundo. E com ódio, né? Aquela raiva. Pronto. Só em ajeitar a cadeira tem 3 ali, ó. Ajeitando a cadeira. Quem vê? Vai saber? Não. No dia do julgamento. Depende da forma que está fazendo. É. Se está fazendo por amor ou sem amor. É. Isso é em qualquer ato nosso. Vocês estão entendendo, né? Qualquer ato. Sim. Não vou me consagrar no céu. Qualquer um se consagra. Vou lavar os pratos sem amor, quebra tudinho. É. Fica nem um prato. O que acontece? A gente vai se consagrar. Mas qual é o segredo da consagração? Qual é o segredo? Viver. O segredo não é fazer. Qualquer um faz, não faz? Sim ou não? Sim. Lê o tratado, faz a preparação e se consagra. É. Isso qualquer um Vai faz. viver. O segredo é viver a cada dia, né? Então a gente vai entrar num campo de combate. O demônio vai querer nos desanimar para não nos consagrarmos. Não, para quê? É muito pesado, é muita exigência. Hã? Vou começar a rezar pela nossa irmã. A gente, meus irmãos, olha, aquele que nos pede é aquele que nos dá. Se ele nos pede, ele nos dá a graça de viver. O problema é que a gente só vê o que Deus pede e não vê o que ele dá. Tipo assim, Deus pede algo grande é porque ele te dá algo grande para viver aquele algo grande. Mas se ele pede, Tu sabe por que eu tô... se ele pede, ele vai dar graça. Certo? Olha, todas as graças... Aqui exigiria outro curso, certo? As graças que você não consegue ter, tem dois motivos. Gaguejei agora, né? 2 motivos. De pé. Uma coisa sobre a devoção à Nossa Senhora. Aliás, o que é devoção? A gente confunde, né? O que é devoção? Eu sou muito devoto de São Francisco. Eu sou muito devoto de tal santo, da Virgem Maria. A devoção, ela não é um sentimento. Ela é um ato de amor. A devoção. Então você tentar viver o que a pessoa viveu, Isso. né? Seguir os passos. Isso. A devoção é a decisão de amor por aquela pessoa. De respeitá-la, de imitá-la, de honrá-la. Então toda devoção deve nos levar para quem? Para Jesus. Eu sou devoto a São Francisco para chegar onde? A Jesus. É aquilo que fala São Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele vai falar em Gálatas 2,19 e também versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Só que no 19, se eu não me engano, ele já fala assim no versículo 19, do Gálatas 2,19. Eu estou crucificado em Cristo. Porque é fácil dizer a primeira parte, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo. Mas ele vive como? Crucificado. Ele não vive segundo a sua própria vontade, né? Ele vive segundo a vontade de Deus. E ele manda ser imitador de quem?
São Paulo? Sede meus imitadores. Por que ele não falou, sejam imitadores de Cristo? Por que ele não falou? Ele foi atrevido, sim ou não, gente? Vocês teriam coragem de dizer isso aí? Eu não teria, né? No momento não, né? Posso um dia ter, com a graça de Deus, né? Almejo chegar a essa ousadia. E que isso seja bem real. Fala assim, ó. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, se São Paulo poderia falar isso, quem de forma mais perfeita poderia falar? A Virgem Maria. Vai falar o tratado, né? Até eu falei, acho que eu falei da outra vez, né? Um suspiro da Virgem Maria vale mais do que a oração de todos os santos e anjos juntos. Um suspiro. É muito forte, né? Então, a gente se aproxima da Virgem Maria com essa devoção para chegar onde? A Cristo. O fim de toda devoção, a finalidade, fim não é só o término, mas a finalidade, né? É de chegar àquele que merece toda adoração. Para com os santos, nós temos a dulia, que é uma veneração. Para São José, nós temos uma veneração especial, que é protodulia. Protodulia. Para Nossa Senhora, nós temos, aqui você pode anotar, superdulia ou hiperdulia. Superdulia ou hiperdulia. Ou seja, é uma veneração que excede a qualquer veneração. Superdulia ou hiperdulia, né? Só Nossa Senhora recebe essa hiperdulia e essa superdulia. E Deus recebe a latria, que é a adoração, latria, né? A superdolia ou a hiperdolia, só quem recebe é Nossa Senhora. É. A dulia é os santos. Certo. E a protodulia é São José. Deus recebe. A latria. A superdolia é São José? Não, a protodulia. A protodolia. A superdolia? Nossa Senhora. Nossa Senhora. E Deus a latria. Ou seja, para a igreja é muito claro essas coisas, que existe a hierarquia, né? Da nossa relação com os santos, com Deus, com a Virgem Maria. Não há uma bagunça na nossa relação com eles. Os protestantes acham que nós damos para o que para os santos? Latria. Eles acham que nós damos o que para Nossa Senhora? Latria. Adoração. Não. Adoração. Isso. Entenderam? Então a devoção é um ato, porque a gente confunde muito a devoção, o que é um sentimento. Não. Na devoção tem os sentimentos, mas ele é consequência da minha decisão de amor. Vocês estão entendendo? Sim. Porque, por exemplo, se fosse a devoção fosse um sentimento, quando a gente não tivesse vontade de rezar o texto, a gente não rezaria. Quando não tivesse vontade de rezar o ofício, não rezaria. Mas se ela é devoção, eu vou rezar com vontade, sem vontade. Porque ela é decisão. Amor é o quê? Decisão. Tem sentimento, sim, mas é depois, né? Então, para com Nossa Senhora tem essa devoção de amor, né? Ou seja, eu me devoto. Tem algo que São Tomás de Aquino explica assim. Para os nossos benfeitores, esse termo é bem usado aqui no Shalom, né? Mas fala mais em relação a quem ajuda financeiramente, né? Mas São Tomás fala assim, para os benfeitores, para aqueles que nos fazem o bem, deve haver da nossa parte gratidão, gratuidade, né? E a gratidão, ela implica três coisas. A gratidão no pensar, no falar e no agir. Ou seja, aí ele vai explicar, né, que quem é que merece mais gratidão nossa? Deus. Depois de Deus, a Virgem Maria. Então, para ela deve ser o quê? Os nossos pensamentos. Para ela deve ser as nossas palavras. Para ela deve ser as nossas ações. Então, três coisas para quem é grato. Os pensamentos, as palavras e as ações. É uma pessoa grata. Porque o maior benfeitor nosso, que faz o maior bem, porque ele é o sumo bem, é Deus. E a maior benfeitora nossa quem é?
a Virgem Maria. Então ela é outra pessoa que merece mais gratidão da nossa parte, em pensamentos, em palavras e em ações. Ficou claro até aqui? Sim. O termo mulher também é usado para Nossa Senhora muitas vezes. Até para o por que Jesus chama Nossa Senhora de mulher, né? Tem nessa passagem que a gente leu, né? E é interessante que esse texto, cheio de detalhes, fala que quando Jesus olhou, ele viu quem? Ele viu a sua mãe. O texto fala como mesmo aí, tentem ver. Fala que ele viu quem? De novo, 25? Tenta ver só a parte. Quem foi que ele viu quando ele olhou? Sua mãe, a irmã de sua mãe, Mãe, sua mãe. Maria, mulher de Cleófas e Maria Madalena. Pronto. Leiam bem em voz alta aí, ó. Quando ele viu quem? Fala aí. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe Pronto, e isso aí. perto dela o discípulo que amava. Gente, a palavra de Deus, por isso que a gente precisa meditar muito. Porque uma palavra, ela muda o texto todo. Quando ele olhou, ele viu quem? A mãe dele. Ele viu a mãe. E como é que ele vê a mãe e chama de mulher? Então ele reconheceu pelo olhar. Era um filho olhando para uma mãe. Mas essa mãe, ele sabia que tinha uma missão especial e ele vai dar essa missão especial, que é ser mãe dos viventes, mãe da igreja, mãe da humanidade. E é interessante que ele vê a mãe, então ele não perdeu a relação de filho, entendeu? Continua aquela relação filial, de amor. Essa seria uma prefiguração também do Gênesis que fala da mulher? É aí que eu vou chegar, exato. Aí ele viu a sua mãe, ou seja, não perdeu a relação de filho. Mas essa mãe, ele chama o quê? Mulher. Aí vai para a mulher de Gênesis 3, 15. Mulher, eis aí o teu filho. Isso. Porque se ele viu a mãe, ele podia dizer o quê? Mãe, tá aí teu filho, né? Aí ele chama Maria de mulher. Mulher. Nesse momento ele não chama Maria de mãe. Mãe. Ele chama mulher. Aí você percebe? O olhar fala uma coisa e os lábios dizem outra. E o coração, sem dúvida, estava unido ao que ele estava falando e ao que ele estava vendo. Porque ele via a mãe e uma mulher. E quem é essa mulher? Não é mulher qualquer. É a mulher de Gênesis 3,15. Quando Eva e Adão pecam, o Senhor promete o quê? Porei inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a dela. Então, ali, quando o homem peca, há uma promessa de salvação. Ali já há um consolo de Deus. Então, a primeira noite escura da humanidade, qual foi? Quando Adão e Eva pecaram. E na primeira noite escura brilha qual estrela? A promessa da salvação, que é Jesus e a Virgem Maria. Ou seja, Deus não deixou a humanidade na escuridão, Ele já prometeu a luz ali, ó. Olhem para a mulher e olhem para a descendência dela. Vocês estão entendendo? Sim. E acontece que depois essa mulher vai ser prefigurada através de Raquel, de Débora, de Judite, de Esté. Todas elas são prefigurações imperfeitas de Nossa Senhora. Porque Esté era a rainha, Nossa Senhora é o quê? Rainha. Judite lá arrancou a cabeça do inimigo. Nossa Senhora faz o que com o inimigo? Esmaga a cabeça. Então essas mulheres são prefigurações de Nossa Senhora, entenderam? A figura sempre é imperfeita. É ou não é? Até nas nossas fotos, né? Tira uma foto, por mais perfeita que seja, é uma figura do que nós somos. Não diz o que nós somos, né? Aponta só. Então essa mulher, depois a gente vai ver ela onde? João 2, nas bodas de Caná. Aonde é que a gente veio novamente? Nas bodas de Caná, João 2, versículo 1. Aonde falta o quê? Vinho. E tem um detalhe aqui, gente, ó. Esse detalhe, direto para o inferno. O Zezé, agora pronto, eu vou morrer do coração. Calma aí. Aí por isso que às vezes a gente pega uma afirmação e não estuda a fundo, né? Pecado mortal, quem está no pecado mortal? Alguém que ele quer fazer, ele sabe que aquilo que ele vai fazer é errado, ele faz. Ele quer, ele sabe e ele faz.
e aquilo que ele quer, sabe, faz é algo de matéria grave, contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou contra os mandamentos da igreja, certo? É essa pessoa que faz consciente, porque quer, e acaba fazendo mesmo querendo, não só quer, mas sabe e faz as 3 coisas, querer, saber e fazer. Estou numa linguagem simples, o catecismo fala vontade deliberada, né? Consciência plena, estou simplificando, certo? Se usar muito termo teológico fica bonito, mas ninguém entende nada, né? Então é o querer, o saber e o fazer. Aí você faz algo relacionado a um dos 10 mandamentos. Está em pecado mortal. Pronto. Aí eu estou doido para me confessar. Não consigo. Por várias situações, né? Não consigo. Morri. Eu vou para o inferno? Não sei. Por quê? Existe a contrição perfeita. Se você tiver essa contrição antes da morte, que não é algo tão fácil, mas se você pedir, você vai conseguir todo dia. Mesmo morrendo numa situação que aparentemente você estaria condenado, você vai ser o quê? Salvo. Entenderam? Por isso deve ser a nossa súplica todo dia. Não só para quem está nessa situação, todos nós, porque a gente pensa que está em pecado mortal e acaba vacilando e está, né? Acha que está tão bem na fita e não está. Então a gente tem que pedir a Deus isso. Senhor, me dê todo dia a graça de ter a contrição perfeita. Então, esse é o segredo para todos nós, não só para vocês duas, para todos nós. Contrição perfeita. Pedir a Deus isso, né? Deixa eu fazer minha pergunta antes que eu esqueça, por favor. Por que os irmãos que não podem... por que os irmãos... Perdão, a pergunta é assim. Por que os irmãos que não são casados no sagrado matrimônio na Igreja Católica, por que eles não podem se confessar? Porque assim, um exemplo. Porque até então, eu sou sincera com você, eu não sabia. Que os irmãos que não são casados na Igreja Católica Apostólica Romana não podiam se confessar. Por que vocês se confessam? Porque eu sou pecadora e eu preciso. E para que mais? Isso, me sentir leve. Para absorver bem, meus pecados. Para quê? perdoada, Para ser perdoada também. Para quê? você chegar à santidade. Santidade. Tantas coisas, meu Deus, tantas graças divinas. Pronto. Aí você fala assim, ô Padre Damião, Receber a comunhão. ó, Esse meu pronto, que Padre Damião, é o principal. ou qualquer outro padre, né? Tá. Eu roubei a minha tia. Certo. Tá arrependido? Tô. Geralmente não pergunta não, tá lá, tá arrependido, né? Supõe-se que está, né? Pronto, absolveu. Aí chega em casa, você vai fazer o quê? Roubar a sua tia. Aí se voltar, o padre vai fazer o quê? Absolver. Aí você volta várias vezes. Filho, mas é a 15ª vez que você rouba a sua tia. Ou você é doente, né? Ou você não quer se converter. Aí o padre pode negar a absolvição. Porque pode ser um sacrilégio dentro do sacramento. Porque está repetindo o mesmo pecado. Então, quando a pessoa não é casada, o que acontece? Quando ela tem o ato conjugal, o ato íntimo com o esposo, o que acontece? O ato sexual, né? Ela está cometendo um pecado grave. Então, quando ela confessa, eu sou junta, eu estou em segunda união. Aí o padre, se ele fala assim, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ela voltar, ela vai deixar de ter relação? Geralmente não. Ela vai voltar para a mesma situação de pecado mortal. Aí ela, não, vou passar a semana, aí volta. Aí está brincando com o sacramento. Então é um zelo da igreja pelo sacramento e pela alma da pessoa. Porque se a pessoa se acostumasse a brincar com o sacramento e com a alma dela, o coração dela ia ficando duro. Entendeu? Então é mais grave o padre absolver, mesmo que ela lutasse para não ter essa intimidade, mas vez ou outra caísse, do que ela não receber. É mais grave receber a absolvição, entenderam? Porque a dimensão do sacramento do matrimônio é algo muito profundo. Infelizmente, estou até fugindo do assunto, né? Só um parênteses, né? Os cursos de noivos hoje, a maioria das paróquias, ainda bem que o padre Alexandre lá, ele disse que ele ia dar o curso lá de noivos, né? Ele. Tá certo, é o padre que tem que dar, ou então, um leigo bom, né? Desenrolado, né? Porque hoje no curso de noivo não se fala do que é o matrimônio, do que é. Só fala de coisas humanas do matrimônio, muito humanas. Então as pessoas vivem muito
Somente na humanidade matrimônio o casamento vira o quê? Um desastre. Porque não se fala mais de matrimônio como meio de santificação. Existem 2 sacramentos que são para o serviço. Até falei para o Kelvin esses dias, né? Ontem. A ordem é para o serviço. A pessoa é ordenada para quê? Para servir e amar a igreja. Para que a pessoa casa? Para servir e amar a igreja. O pessoal casa para quê? Ser feliz. Vocês estão entendendo? E não vão ser. Se há 2 anos atrás eu tivesse um pouco de conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria me casado. Me arrependo muito. Somente por isso. Me arrependo muito. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Hoje eu tenho. Tem um caso na comunidade, foi até quando eu fiz vocacional, bem 5 anos atrás, que a mulher contou o testemunho dela, muito profundo. Sei que ela passou, acho que uns 3 ou foi 4 anos, convivendo dentro de casa, como irmão com o marido, e ela comungava. Como? Não entendi. Tipo assim, o esposo dela estava na segunda união, Sim. né? E ela estava na primeira ainda, porque ela nunca tinha casado. E aconteceu o quê? Que eles conversaram com o padre orientou que eles poderiam comungar, só não poderia ter o ato íntimo, né? E eles conseguiram a nulidade depois, e estão com mais de 10 anos felizes, né? Mas isso aí tem que ter uma vida de oração profunda dos dois, uma maturidade, senão Dos dois. acaba com o casamento, né, esse negócio, né? É verdade. Tem os dois lados. Mas vamos lá, eu fugi tanto que eu fugi aqui do João 19, 25, vamos lá. Obrigada, você respondeu você me respondeu. Mas sempre que surgir a gente abre assim, porque é a vida cristã aqui, né? Eu tinha até dúvida em fazer a consagração, se eu podia fazer ou não. Aham. Aí no caso, o ideal é o seguinte, eu vou acompanhar vocês, certo? Fica melhor, tá bom? Eu vou acompanhar a senhora, e casos que vocês quiserem que eu acompanhe no geral. Vocês têm acompanhamento na consagração? Não. Mas é bom que eu oriento melhor vocês, não é não? Como é que deve proceder, como é que não deve. Tem coisas que para mim são novas, por exemplo. Na outra turma não tinha essas situações. Então eu também sou novato, certo? Então eu vou aprender junto com vocês, tá bom? Como é que a gente vai... Porque uma coisa que é orientado pra gente que vai ensinar é não deixar como um caminho muito fácil, mas também não deixar como um caminho muito rígido, né? Pra achar que a pessoa não pode fazer por nada. Ser equilibrado, né? Eu não sei como é que na comunidade é orientado dessa forma, eu vou ver esses casos bem direitinho, tá bom? Mas continue fazendo o curso, normal, viu? Porque... Pronto, vamos lá. João 19, 25. Nossa Senhora estava como? Aos pés da cruz. Eva estava aos pés do local que ela não deveria estar. Da árvore. O Senhor falou que não era para ficar perto daquela árvore. Ela estava onde, a bichinha? Uma coisa para nós que queremos viver como cristãos, né? Fugir da ocasião de pecado. A gente já tem pecado demais, né? A gente não foge da ocasião. Tem aquela mulher que é fofoqueira. Aí eu vou conversar com ela? Não, eu vou evitar. Falar só o básico. Ou então eu corto. Eu sou viciado, sei lá, uma coisa da internet que é não tão legal. Eu tenho que cortar. É aquela passagem do Evangelho que fala, né? Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga para longe de ti. Fora, longe de ti. Ou seja, é fugir da ocasião do pecado. Eva buscou a ocasião do pecado, entenderam? Então ela viu o fruto e ela fez o quê? Se apossou dele. Aí fala lá em Gênesis que ela olhou, ela viu que era gostoso, que era bom para a inteligência, ela deduziu tanta coisa. A tentação é assim quando a gente tem. A gente nem viu como é a coisa, ela começou, a imaginação começou a ficar doida. Ela achou que era gostoso aquela fruta que ela nunca comeu. Ela achou que ela ia ficar inteligente. Ela achou muita coisa. Por que a gente peca? Porque a gente acha muita coisa acerca do que a gente vai fazer, né? Não. Eu acho. E o nosso achar nos leva ao pecado, às vezes, né? Então ela pegou o fruto e se apossou. Ela desobedeceu, né? Nossa Senhora fez o quê? Como essa nova Eva? Ela olhou para a árvore da cruz, ela viu o fruto e ela o ofertou. Vocês estão vendo a diferença? Uma pega o fruto e toma para si, egoísmo. A outra, que vê o fruto do seu ventre, que é Jesus, ela oferta. E ela oferta com uma dor imensa, porque a dor de Nossa Senhora fala São João Maria Vianney, né? O coração de todas as mães juntas
em todos os tempos, comparado ao coração de Maria, é como se fosse um cubo de gelo. Osés, que exagero. Exagero porque a gente não sabe o que é amor ainda, né? Nosso coração ama, mas é muito capenga, né? É forte, não é, gente? Não é só uma frase poética, não. Isso é real. É real. Ou seja, o coração de todas as mães que amam mesmo, muito, todos os tempos, comparado ao coração de Maria, é como se fosse um cubo de gelo. Ou seja, se o coração dela era assim, é porque o amor dela era o quê? Perfeito. Ela é imaculada, né? O nosso amor, ele é, mesmo que a gente lute, mas ele é sempre um pouquinho egoísta, interesseiro, né? Às vezes a gente pede a cura de alguém é porque a gente não quer sofrer por conta da doença dela, né? Daquela pessoa. A gente quer a cura dela, mas está misturado o nosso egoísmo que não quer sofrer com a doença daquela pessoa. Eu sei que é pecado, você vai dizer, mas eu não tenho egoísmo não. Tanto faz eu ver a pessoa com a própria, mas não vê, pra mim tanto faz. Não, mas isso seria inveja. A senhora não é invejosa. Mas egoísmo, todos nós temos um pouquinho, entendeu? Sem inveja, né? A pessoa vê Egoísmo é assim, a gente vez ou outra, sem querer, a gente pensa um pouquinho mais na gente do que nos outros, né? Sem querer, nem que seja um pouquinho, a gente tem, né? Já inveja, nem todo mundo é invejoso, né?